Fala galera, abraço ensolarado para vocês. Estamos aí para comentar mais um jogo, né? Agora o jogo 3. Vencemos 114 a 111 e vamos falar sobre esse jogo. Fala aí, Lucas. Boa noite, não. Estamos gravando agora à noite, mas olá a todos que tomaram um susto com a gente ontem, né? Ou na sexta-feira, mas agora podemos falar de uma vitória, finalmente. Maravilha. A galera tava nessa expectativa, né? Eu tenho outros grupos de basquete, inclusive, e é impressionante como tem gente que odeia a gente. Galera torcendo muito contra, né? Gente com raiva, inclusive, não era nem torcedor do Pelicans quando vê assim, né? Os torcedores do Warriors secando a gente aí e foram dormir com raiva, né? Então, eu não entendo essa raiva do pessoal, porque assim, não é, cara, eles são chatos, detesto ele, é raiva, é mágoa, é alguma coisa assim que eu não entendo. A gente nem fez nada, a gente só ganha de todo. Tá, a gente ganhou de todos os jogos, todos os times na liga na temporada regular, mas mesmo assim, eu não entendo essa raiva. E assim, mesmo nos outros grupos de basquete, só dá o Warriors, né? Mesmo o Boston tá fazendo ali grande campanha, só tá dando Warriors ultimamente, o pessoal falando agora das novas lineups que eles estão jogando, mas a gente tem que tentar se preocupar um pouco com o Suns. Se a gente conseguir passar por esses próximos aí, a gente provavelmente vai enfrentar o Golden State na final de conferência. E é aí que eu vou pensar no Golden State. Por enquanto, minha cabeça tá no Suns, porque, como a gente viu ontem, essa série tá aberta, né? Eu não sei se você passou agoniado esses últimos 2 dias. Eu tive lá minha preocupação, com certeza, né? E principalmente o jogo que ia ser chave era esse jogo de agora, né? E que ia determinar tudo, né? Hoje, esse jogo de agora, a pressão estava com a gente. Agora a gente já joga pro lado deles, né? E de positivo desse jogo, além da vitória, como você falou, joga a pressão pro lado deles. O momento da série vem pra gente, né? E agora entrando, falando do jogo, eu queria fazer uma pergunta assim que veio na minha mente. Se aquela flagrante 2 do Jackson Hayes que ele fez no Jay Crowder foi determinante para a vitória do Suns, quero saber se disso de ti, porque na minha visão foi, porque se não fosse aquilo, o Suns não teria aberto aquela boa vantagem, tá certo? Que o Pelicans chegou a virar, mas o Suns teve um bom momento a partir dali. Então, eu acho que com certeza não tem como dizer que não acontecendo, não ia mudar em nada a partida. Com certeza foi um fator a mais. Eu acho que a gente ainda vencia, mas com certeza foi um fator a mais. Eu não sei o que aconteceu ali, eu não sei se o Jay Crowder falou alguma coisa pra galera, né? Porque tanto ele ficou com raiva quanto outros jogadores também, cara. É tipo, eu até falei na live depois do Instagram que eu fiz. Ele empurrou o Jay Crowder, mas depois teve o Alvarado também empurrou ele. E eu falei, pronto, todo mundo agora quer empurrar o cara. Eu não sei o que foi. Eu acredito que tenha sido algum trash talk, alguma coisa que rolou. E aí, assim que rolou, não só pela expulsão, por ele ter saído, mas a cabeça da galera, a cabeça deles também, eles estavam pilhados demais também. Eu até falei no grupo, gente, agora é o momento para ganhar vantagem. Não é só porque ele saiu, mas o pessoal tá nervoso. Os caras estavam nervosos depois dessa parte aí. E realmente foi o que aconteceu. A gente abriu uma vantagem depois dessa parte do que aconteceu. Eu não sei se fazia parte da pergunta, mas é, e tem gente que questionou, eu vi até um cara dizendo, isso aí nunca que era para expulsão e tal. Para mim, se um cara não tira um jogador depois de um lance daquele, ele perdeu o comando da partida. Então, não era da pergunta, mas foi isso que eu queria falar. Como você falou do trash talk, foi que o Shemet ele tinha dado como é que é ele Ganha? enterrou na cabeça do Jackson Hayes, né, na jogada anterior. E ali, não sei se você percebeu que teve ali o Alvarado, puxou, empurrou ali o Shemet, que eles estavam comemorando, e aí eles ficaram
Depois dali, cara, acabou o Jackson Hayes, acabou. Ele é conhecido por ser um cara imaturo na liga. Inclusive, teve alguns 2 anos atrás, um vídeo que ele postou que ficou bem polêmico. Assim, ele tem um tipo de comportamento que é bem, sabe, criancice mesmo que ele faz. Então, na jogada seguinte, ele vai lá e faz aquilo no Crowder, e eles tiraram não pela intensidade da falta. Eles tiraram foi porque o Jackson Hayes, ele tava doido da cabeça. Foi a falta, era para um flagrante um, creio eu, era um flagrante um aquela falta. Só que pro momento do jogo, porque o Jackson Hayes ia continuar, não acha que ele ia parar ali. Então eu acho que os árbitros eles fizeram isso para jogar um balde de água fria mesmo naquilo ali e tentar acalmar um pouco mais o jogo, dar um recado para os jogadores. Eu acho que foi isso, por isso que, que foi para pênalti 2. Mas na minha, assim, se fosse a falta em si, era flagrante um naquele lance, né? E você também mencionou ali que o time do Suns eles vieram com aquela boa sequência ali de pontos que assim, o Pelicans pode até ter buscado depois, mas eu acho que o momento todo do Pelicans estava a favor deles ali, porque eles estavam com a quadra inteira junto, a torcida inteira junto, eles estavam realmente muito animados. Só que o Suns, um time maduro, conseguiu tocar na imaturidade deles e isso quebrou o time. Emocionalmente, o Pelicans quebrou a partir dali. Pois é, teve nessa situação e assim, a partida estava esquentando, não era nem só pro lado deles, né? Porque tava esquentando para eles, para nós, tava um clima assim bem Libertadores mesmo. E até o próprio Crowder, né? Quando aconteceu, que aconteceu, é porque seguraram ele. Eu acho que ele podia ter partido para cima também, né? Seguraram ele, acabou não acontecendo. O juiz ejetou o Reyes ali mesmo. E aí deu uma gelada na partida. E agora vamos mudar um pouco agora o foco, vamos falar mais em relação ao jogo. O que o Chris Paul fez no final do jogo, cara, foi incrível. Teve vários momentos, vários jogadores. A gente vai falar do Ayton depois, que foi, tirando o Chris Paul, o principal jogador do time. Mas, cara, o que o Chris Paul fez, às vezes a gente chega num final do jogo, eles estavam com 2 de vantagem até o Chris Paul começar a trabalhar. Cara, depois que o Chris Paul começou a acertar cestas, ele estava acertando todas as cestas, fez várias cestas seguidas. E é normal, razoável que um time, por mais que seja muito bom ofensivamente como o Pelicans, acabe errando algum arremesso. Então isso acabou criando um saldo muito positivo para a gente no final. E, e falando justamente do Ayton, o Chris Paul conseguiu pegar todas esses arremessos livres. Por quê? Porque eles estavam com a marcação focada no DeAndre Ayton. Porque o jogo inteiro, os 28 pontos dele explicam isso. O jogo inteiro era a bola do DeAndre Ayton e ele fazia arremessos também impossíveis. Teve aquele um que terminou o segundo quarto, que foi incrível, sim, foi coisa de armador, que armador faz. E e aí aquele gancho dele, né? Aquele gancho dele, tem Valanciunas perto dele, pode ter Reis, ele fez até em cima do Rudy Gobert, ele faz em cima de todo mundo e ele consegue acertar. E é quase automático quando ele começa a fazer dali. E aí quando ele tá quente daquela posição, aí é difícil pegar. Eu gosto muito do arremesso dele, do jeito que ele arremessa, porque é leve, então a bola pode bater várias vezes ali na, no aro, né? E entra mesmo assim. Então, o DeAndre Ayton, ele acabou aperfeiçoando isso e eu acho que, além do Chris Paul, ele é o grande motivo que nos fez ganhar a partida. Engraçado foi que a gente falou, né? A gente falou justamente deles dois, né? No vídeo passado. Perguntou quem é que ia tomar essa responsabilidade da pontuação. E aí justamente eu falei que o Chris Paul principalmente, né? Tomando a responsabilidade no final, como a gente tá acostumado. E foi o que ele fez. E do DeAndre Ayton.
né, que tinha jogado mal o jogo anterior, mas que seria a principal peça, né, a gente falou no vídeo passado, para conseguir fazer essa pontuação e sair com a vitória. E ele foi sensacional, né, jogou, fez partida, inclusive, a gente estava falando no grupo, cara, se ele joga assim, né, com constância, né, se ele faz, sei lá, 50, 60% do que ele fez ali durante os jogos, ninguém questionava dar o máximo para ele, porque jogou demais, jogou demais. O Eiton ele tem essa questão de sempre aparecer, só aparecer em jogos importantes, né? Isso é uma coisa que sempre foi questionado nele. Mas se os jogos importantes são a coisa mais importante, então aí é, aí é difícil de avaliar, fica mais complicado. Sobre dar o máximo para ele, o Suns ele não acertou ainda, mas eu acho que vai depender muito do mercado. Eu acho que ele vai, o dinheiro que o Suns com certeza vai cobrir, porque não tem, assim, você pode ter pivôs melhores que ele na liga, sim. Você tem o Embiid e o Jokic, que são melhores que ele. Só que não são jogadores que ficam disponíveis o tempo todo. E outra coisa, são jogadores que não caberiam tanto no sistema do Suns, principalmente o Jokic, que não cabe de jeito nenhum nesse time do Suns, né? Ele é um jogador que cabe perfeitamente. Então, o Suns tem que fazer de tudo para conseguir manter ele, né? Mas sobre essa questão do máximo do Aiton é isso. Acho que o mercado que vai ditar. Sobre essa questão da pontuação dele, da constância dele, é uma coisa que a gente queria que ele fosse mais constante, sim, porque, cara, é muito chato ter que ficar criticando ele o ano inteiro que a gente fica fazendo, criticando. Aí um outro jogo a gente fala que ele é o melhor pivô da liga, aí no outro jogo ele é o pior. Eu lembro daquele jogo contra o Knicks, ele, cara, que foi lamentável, que o Mitchell Robinson jantou ele. E depois daquele jogo, cara, eu fiquei com uma visão tão negativa do Aiton, mas eu esqueci o que ele fez nos playoffs passados. E, cara, em 3 jogos ele foi. Tá certo que no segundo ele não jogou bem, mas o primeiro e o terceiro jogo ele jogou muito. Principalmente no terceiro, né? Nem se discute o que ele fez ali, foi impressionante. Agora, outro jogador que eu acho que eu gostei bastante no jogo foi o Michael Bridges. Não sei o que você viu dele. Foi bem pro lado do que a gente falou mesmo, né? Ele, principalmente defensivamente, fazendo esse papel que ele tinha. Da parte do Eiton, cara, não só para ele, mas assim, importantíssimo para a gente, até porque o garrafão estava fraco, como a gente falou, e nesse esquema, para poder aprofundar, né, nossas chances, para poder ser realmente mais versátil e preocupar o time, a gente precisa muito dele. Se a gente não tiver ele ali, tanto para fazer as bolas dele poder espaçar para quem tá pronto para arremessar, quanto também para pegar o rebote e deixar quem está arremessando mais tranquilo. Até porque a nossa média de três não está muito boa, né? Principalmente nesse jogo agora. É um fato até para prestar atenção. 4 arremessos de 3 certos no jogo. É um fato até para prestar atenção. Os meninos estavam falando, não, o treinamento tem que treinar o perímetro. E a gente estava falando também da questão da defesa do perímetro, que também não estava legal. Porque os adversários eles vêm fazendo muitos pontos de três contra a gente. E é uma coisa que não só a gente precisa corrigir para dificultar para eles, mas também que essa seja uma arma nossa, né? Então tem que aprimorar. O Ken Johnson eu gostei como titular no lugar do Booker, né? Entre ele e o Sofreu Shemet com falta. principalmente. Entre ele e o Shemet principalmente era a minha escolha, né? Eu gostei, quando eu vi, eu gostei de ter sido ele o escolhido para estar ali no lugar dele. Apesar de, sim, em pontuação, não ter feito grande pontuação, mas, assim, principalmente no início, ele começou muito bem. O Cameron Johnson ele teve problema com falta, né? Então ele teve minutos restringidos por conta disso. Agora você falou do companheirinho de posição dele, o Shemet ele foi importante no jogo. Querendo ou não, indiretamente foi ele que causou aquela expulsão
do Jackson Hayes. E, cara, as duas enterradas que ele fez foram incríveis. Infelizmente ele não está acertando bola de três, mas eu não vou criticar agora, porque ninguém estava acertando. O Payne, terrível nas bolas de três, inclusive o Payne está fazendo, cara, uma pós-temporada péssima. Assim, raramente eu vi o Payne tão mal, assim, na minha vida. Né? Parece que é o Payne do OKC que tá jogando. O que eu estava falando mesmo? Tava falando Do do Shemet. Shemet. Do Shemet. O Shemet, ele fez, e ele, uma coisa que o Shemet faz que a gente não dá às vezes valor, que a gente não vê muito, ele é muito bom defensor, né? Ele é assim, ele não vai conseguir defender um Brandon Ingram, é bem difícil. Se mal o Michael Bridges consegue, imagina ele, né? Pela altura, né? Então, ele tá fazendo um bom trabalho, tá indo bem nos playoffs, está sendo importante. Ele não jogou o primeiro jogo, no segundo ele entrou meio assim, meio voltando de lesão, meio baqueado, mas agora sim ele foi importante, foi bem na defesa, fez pontos quando precisava. O Cameron Johnson, ele sofreu com falta, né? Ele acabou tendo, como eu falei, os minutos dele restringiram, mas ele fez uma boa partida também. Agora, falando antes de continuar nessa questão não, vou falar da bola de três agora, depois eu vou para esse outro ponto que eu quero falar. Se o Suns acertasse, vamos colocar ali 8 ou 9 bolas de três, que é o normal de um time acertar. 4 é muito pouco, né? O Suns teria vencido esse jogo fácil, se você pensar. Porque eles também não estavam acertando muito de três, eles estavam muito no mid-range com o McCollum e com o Ingram. De três eles foram bem, sim, eles até tiveram um bom desempenho de três. Só que se o Santos tivesse acertado suas bolas, eu acho que o Santos conseguiria a vitória. Eu queria saber sua impressão sobre isso. Opa. Sem dúvidas, precisava aumentar aí tanto a nossa frequência, é um fato, até porque a gente precisa atrair a atenção deles. Né? Então, se o adversário vê que você não está conseguindo acertar, então ele vai dar esse espaço. Ele vai dar esse espaço, vai penetrar ali o garrafão e vai estar te deixando, né, mais livre para arremessar, se você não está tendo essa consistência. Mas que você está acertando, então você começa a preocupar o adversário, porque você vai ter tanto essa força nessa bola tripla, quanto também você vai ter um Eiton, por exemplo, muito bem no garrafão. Então isso é algo que vai deixar a marcação bem dividida. E se uma coisa não É, acontece, a outra acaba influenciando a outra também. Né? Se a bola de três não está boa, a galera preenche o garrafão e aí dificulta outro fator. como você falou, consequentemente abriria para mais opções, né? Isso seria muito bom nessa série. O Santos está jogando, tá indo mal de três a série inteira. Você tinha falado antes, inclusive, que o Santos defende mal na bola de três. Eu lembro que quando a gente começou a temporada, começou a temporada perdendo 3-1, né? 3 jogos, 3 derrotas, uma vitória. O Suns tava com uma defesa lamentável do perímetro. E o Monte Williams ajustou. Então eu ainda espero que esse ajuste venha. A gente estava enfrentando um bom time da linha dos três. Você tem o Herbert Jones, que arremessa bem. O Alvarado não, mas ele estava acertando bastante ontem. O Alvarado que é chato pra caramba. Você também tem o McCollum, o Ingram, que está acertando também. Então é um time bem perigoso. Né? Até o Valanciunas, às vezes que outra consegue, mas também não está fazendo uma boa série. O Valanciunas, inclusive, não. Eu gosto muito do Valanciunas, mas, cara, contra o Aiton ele não consegue trabalhar. Pode até falar que ele pegou um monte de rebote, mas isso não é convertido em, como posso dizer, em posses reais. Até porque o Aiton terminou com, acho que até mais rebotes que ele nesse jogo, né? Eu não sei o que que você. Eu queria saber o que que você vê no Valanciunas, porque, assim, eu gosto muito do Valanciunas, mas assim, ele tá sendo engolido pelo Aiton. Apesar de conseguir muitos rebotes, eu tô vendo ele muito mal contra o Aiton. Foi uma das principais, foi uma das coisas mais faladas depois do jogo 2, foi justamente isso, né? De ver colar ali no lenhador, né? Porque ele tava realmente dominando ali os rebotes e
não é nem só ele, na verdade, né? O Pelicans tem uns caras muito altos. O próprio Reyes, né? Que é também um poste, acabou saindo e aí deu mais, deu mais segurança pra gente nesse quesito. Mas o Eiton, cara, ele tem muito recurso ofensivo, né? E a parte defensiva, que era um defeito dele, na temporada passada ele aperfeiçoou, o que fez uma força. Então, a gente até vê a diferença, por exemplo, do Eiton para um Biombo, por exemplo, para o Magui. Né? Teve até essa discussão no grupo um dia, porque o Eiton muitas vezes ele fica naquela postura dele, né, bem meio passivo e tal. E aí você vê um Biombo, por exemplo, né, que é muito mais ativo, vibrante e tal, e tem gente que se amarra muito, né? Não, teve gente no grupo dizendo, não, eu prefiro o Biombo, mas não tem como, né? O Eiton tem muito mais recursos, né? Não dá nem para comparar. E a gente vê no próprio lance livre, né, que o Biombo tem uma dificuldade danada de acertar, mas o Eiton ele tem esse gancho, o Eiton tem inclusive um arremesso de fora, né, que ele inclusive tem feito mais e a bola tem entrado. Então, e tem muito para evoluir, né? Ele é muito novo. Realmente, voltando àquele assunto, é realmente questão de sentir o mercado, né? O Suns ele tem a prioridade. E, enfim, se não chegar nessas propostas, colocando para o máximo, o Suns pode cobrir e fica com ele, né? Mas se chegar para o máximo, enfim, o Suns paga e mantém esse jogador. Eu acho que tem que manter, como você falou. Falar sobre o reserva do Eiton, que fez uma partida muito boa quando a gente precisou. A gente tem um problema quando entra o banco, porque geralmente o Suns fica com um dos All-Stars, ou o Devin Booker ou o Chris Paul em quadra, sempre alternando. Agora a gente fica sem. E um jogador que, na minha opinião, fez uma diferença incrível no jogo, nos rebotes, estava ativo e muito ativo na pontuação, foi o JaVale McGee. Ele terminou com 15 pontos no jogo e não só pelos pontos, mas pelo impacto, pela força que ele traz para o time. Ele é o jogador perfeito para os playoffs. Eu só falo isso. Com certeza. Vo- Teve. Tinha a atuação de outro jogador que o Suns teve, que eu acabei de. Ah, falando nisso, o Biombo jogou 19 segundos. Não sei se você lembra que ele acabou jogando no jogo. Não, nem lembro da O entrada Biombo dele. entrou. Ele jogou 19 segundos, foi no finalzinho do segundo quarto. Faltava 50. E isso eu lembro porque, assim, ontem no jogo era um pouco tarde e, cara, me tava com sono desgraçado. Eu não conseguia assistir o quarto quarto direito. Eu tava. Eu, às vezes, quando dava um tempo técnico, eu dormia. E aí eu me acordava com o narrador gritando que o Crowder acertou uma bola de 13. Eu tava desse jeito. Mas quando eu tava acordado, eu lembro que o Biombo tava. Ele entrou, jogou 19 segundos, depois o Eiton já voltou. Foi uma coisa bizarra. Acho que foi só pro Biombo lá e. Ah, entrei. Pronto. Mas agora voltando pro Javeio Magui. Mesmo se o Javeio Magui tivesse numa noite ruim, a gente teria o Biombo. Apesar de que eu achar que esse não seria um bom jogo pro Biombo, porque a gente precisava de ofensividade mesmo. A gente estava com dificuldade em achar ofensividade, né? E resumindo, quando a gente está ruim do perímetro, a gente tem pivô, a gente tem o Aiton e a gente tem o Javel Magui que sempre podem salvar a gente. Certeza. Pro restante da série é prosseguir com o que funcionou, né? Mas principalmente eu acho que o que a gente tem para melhorar é o que a gente comentou antes, né? Precisa aprimorar essa bola do perímetro, porque isso precisa tá indo marcação e liberando espaço para que o Eiton seja mais dominante ainda. Eu acho que é o ponto principal aí para a partida. Porque se o Suns acertar essa bola de 13, eu acho que a série não tem jeito. Eu acho que se o Suns acertar isso, o Suns leva a sério. Eu acho que bem difícil o Pelicans fazer. Agora vamos falar do jogo 4. Começar com a tua expectativa para esse jogo. Assim, eu acredito que a gente jogou a pressão pro lado deles, né? Com certeza eles
vão ter algo a mostrar. Agora eles estão jogando na casa deles, né, com o apoio da torcida e tudo. E mordidos, né, de ter perdido essa partida, quando eles sabem que a gente está sem a estrela principal. Então eles ficam bem mordidos. Você adiciona isso com o fato de ter tido a ejeção. Então tudo isso que envolve o jogo, né, vai deixando o clima mais quente. E de resto é como eu falei, né? Ter perdido pro Pelicans não é nenhum fim do mundo, né? A galera mesmo que banalizou essa questão de varrer, porque não é algo fácil, né? Varrida nos playoffs é uma coisa. Agora nas partidas eu acho que todas, né, com exceção do time Golden do State. MVP, né? Todos os times conseguiram suas vitórias, né? Qual O do Nets, MVP que você tá falando? o Nets venceu um? Eu Não, acho não, que não venceu. Não, mas o Golden State também tá varrendo. Tá para varrer. Acho que agora, acho que hoje, inclusive sábado à noite ou domingo, que vão pro jogo 4. Então tem só esses dois ali que estão com um jogo assim. Cara, eu vejo esse jogo é assim, eles vão estar mordidos, vão estar louco. Então vai ser aquela coisa. Como eu falei, eles vão estar realmente louco. Ingram é novato em playoff. Herbert Jones é novato até na liga. Você tem. O McCollum é o único experiente realmente deles. Tem o Larry Nance Jr. também, que é muito bom jogador. Está fazendo uma ótima série. Né? Não fez um bom jogo ontem, mas está fazendo uma ótima série, que é um jogador maduro. Mas você também tem o Jackson Hayes, que vai estar mordido, e isso pode ser ruim contra ele. Né? Pode até ser bom a favor, mas pode ser péssimo contra. Então é difícil falar. É um time muito imaturo. E eu acho que essa é a vantagem do Santos. O Santos, apesar de ter um time jovem, consideradamente jovem, foi para os finais ano passado. Você tem uma Gui que ganhou 3 campeonatos. Então você tem um time que sabe como jogar, como administrar esse tipo de pressão. E eu acho que vai ser aquela coisa. O Pelicans vai tá louco, 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 e o Santos vai lá, calma, vamos lá, e vai lá, joga um balde de água fria. Aí eles vão lá, louco de novo, o Santos vai lá, joga balde de água fria. Então, o Santos geralmente faz isso contra times mais experientes ou contra times que estão, sabe, com fome, assim, o Santos geralmente faz isso. O que não pode acontecer é o Santos sair de controle. O Santos só perde esse tipo de jogo quando eu consigo sentir. Aquele jogo 2 eu estava sentindo. Quando o jogo começa a sair do controle, eu sinto que ali não fica bem difícil. Então o Santos só não pode deixar isso. Tem que fazer com que a maturidade entre em jogo e para conseguir essa vitória, porque esse vai ser um jogo muito difícil. Né? O jogo principal era o 3, mas esse 4 também é chave. Lembrando, se a gente vencer esse jogo, a gente pode fechar em Phoenix. E assim, para mim, acho que não é bom estender a série, não. Eu acho que para mim seria um alívio terminar logo com isso e férias para o meu coração. com certeza, principalmente para os torcedores de coração mais fraco. Mas, assim, nosso velho ditado de preparo o Rivotril não tem sido usado, não tinha, né, até a gente ter essa lesão do Booker. Agora que a gente Eu voltou não à queria frente, usar no primeiro round. Eu não queria usar no primeiro round. pois é. A gente precisa guardar eles para mais para frente, né? Mas o susto veio, né? Teve até gente dizendo, principalmente a galera do outro lado, né? Agora já era, não sei o quê. E tem muita gente torcendo pro Pelicans, né? E foi o que eu vi no grupo, né? Até de vez em quando eu mando alguma pérola, algum áudio, algum print que eu tiro e mando pra galera, eles dão risada. E o clima é bom quando a gente sai vitorioso, né? Tanto pela vitória quanto para ver esse tipo de situação. Vamos guardar, se a gente, de acordo com o que a gente vai passando ali, vamos guardar essas fotos, essas imagens para a gente fazer reação outra hora. Igual eu fazia aqueles vídeos. Sempre tinha quando era contra o Lakers. Acabei não fazendo esse ali porque eu simplesmente esqueci. Mas temos que fazer esses vídeos de reação que é engraçado pra caramba. Só que eu prefiro fazer reação quando a gente ganha alguma coisa. Não adianta a gente agora fazer agora no meio Com do primeiro certeza. round, vai
vai que perde, né? né? Então, Deixar a risada por último. Quem ri por último ri deixar melhor. exatamente. Teve um comentário, inclusive na nossa própria página, né? O cara comentou lá, né? Sem o Booker já era pra vocês. Eu deixei o comentário lá, não respondi. Se deixa aí, né? Você falou, você que torça pra acontecer. Quem não acompanha a temporada regular e o que que o Suns, como o Suns jogou sem o Booker e quando estava sem o Booker, estava sem outros jogadores, o Suns foi lá e ganhou, foi 8-3 vitórias quando estava sem o Booker. A gente se assusta porque é playoff, mas, cara, esse time é muito bom. E eu confio neles que a gente pode vencer esse jogo. Como eu falei, eu acredito que a gente vence em 6, mas se for em 5, para mim tá ótimo. Assim, eu acho que o último comentário sobre essa partida é só elogios mesmo, elogios pro Eiton, elogios pro Chris Paul, que partida deles, né? Juntando aí pontuação, fazendo, eu acho que foi 28 ou foi 26, né? Cada um. 28. Não, foi 28 pro Aiton. O Chris Paul acho que foi 24, se eu não me engano. Não Então, lembro. Mas assim, é que ele distribuiu assistência, né? Então, por isso que a gente vê a pontuação, o pessoal, não, só 24 pontos. Mas o pessoal não vê as assistências que ele fez, né? e principalmente, né? Assistências e também em que contexto que foram feitos esses pontos, né? A maioria desses pontos é É, tudo no final. Ele pega no final e sai fazendo. É incrível foi isso. pareceu um jogo de 50 pontos. Você pega o último quarto para assistir, é um show. E é sempre a mesma cesta, né? A única que diferenciou foi aquela em cima do Herbert Jones, que ele fez um malabarismo ali. É engraçado, né? Porque o Herbert Jones tem o quê? Mais de 2 metros, é muito largo. O Chris Paul ali, 1,83 m, é baixinho. É, foi lá, fez o malabarismo, conseguiu a cesta, mas tirando essa, foi só do mesmo jeito. Acha o lugar dele, mid-range. Eiton puxa a marcação, Paul, mid-range. E foi embora. Vou até deixar uma dica, né? Até porque você comentou essa questão. Às vezes você está assistindo e tal, não tá conseguindo realmente ficar acordado para prestar atenção. Um dos membros do grupo do WhatsApp mandou esse site aí que é o NBA Replay. Então, para a galera que está assistindo aí também, se de repente vocês deixam de assistir alguma partida, dormiram ou até tem compromisso, né, tem esse site que ele passa na íntegra, tem lá os quartos, você coloca para assistir. E aí você é como se você não é ao vivo, claro, mas você acompanha cada momento da partida. É bom assistir os jogos na íntegra. Eu tenho que assistir esse quarto quarto na íntegra de novo, porque foi difícil. Foi difícil, cara. E ainda o jogo começou com atraso, né? O pessoal teve um pacote suspeito Pois é. encontrado no jogo de Atlanta lá contra o Miami, e aí até demorou para começar. Então, mas bom, essas foram as nossas impressões do jogo, fizemos também nossa previsão. E agora finaliza aí, Ruiz, você que fala lá se escreve, que eu nunca sei a ordem. Eu assisto muito vídeo de YouTube, esses vídeos informativos de YouTube, mas eu nunca sei a sequência. Não, na verdade eu acho que eu estou fazendo errado, porque assim, às vezes geralmente eles falam no início, né? Então eu tô deixando para o É, final, mas galera aí, né, apoia a gente, né, esse trabalho que a gente faz, né, todo mundo está vendo aí, por exemplo, né, esse retorno da gente, a gente tem tentado fazer, inclusive, de maneira mais profissional, e trazido uma imagem melhor. Quem já viu o canal antes, né, e for ver agora, até o banner, ele foi feito agora também. Então, é o nosso esforço para estar trazendo um conteúdo cada vez melhor para vocês. Então, vocês podem ajudar muito deixando o like, né, se inscrevendo aí e deixando comentário também. Coloca aí embaixo, né, qual é o seu palpite para o restante da série. Isso aí vale para os torcedores do Suns, para os haters, fiquem à vontade aí. os haters vão colocar 4-2 Pelicans, certeza. Com volta do Zion. Ah, com o Zayo que. Cara, eu não sei, esse cara não volta. Essa temporada não volta de jeito nenhum. Eu já não era muito com a cara desse cara, agora já perdi todo o respeito.
Pois é, cara. Mas é isso. Um grande abraço ensolarado aí para todos vocês. A gente acompanha amanhã, tem esse próximo jogo, né? Às 10 ou 10h30? 10h30. 10h30. Às 10h30. Se não acontecer de novo de ter um pacote suspeito em algum lugar, às 10h30 você acompanha essa partida. E a gente vai estar aqui de novo comentando o que a gente achou. Valeu, É isso aí. galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está vendo. Um abraço e até a próxima. Valeu!